E a segunda, que está nos versículos 4 a 7. Se a primeira base que eu não posso esquecer é quem é Deus, a segunda é onde Deus mora. Onde Deus mora? Aonde é que Deus está? Do versículo 4 começa assim: há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Está lá no versículo 4. Eu quero começar de trás para frente aqui desse versículo. Quando ele está usando a palavra Altíssimo, toda vez em que a Bíblia se refere a essa característica de Deus como Altíssimo, ele está dizendo que aquele que está acima de tudo e de todos. Ou seja, Deus é o CEO do universo. Não existe nada acima dele. Não tem ninguém acima de um CEO, de um dono de uma empresa. Ele é o limite máximo que se pode chegar. Deus é o CEO do universo. É o Altíssimo. Ele está acima de tudo e ele está acima de todos. E esse Altíssimo habita num lugar. Olha que interessante. Esse Altíssimo habita num lugar. E ele fala de uma cidade. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Cidade de Deus é um tema muito comentado e repetido no Antigo Testamento. E se refere a Jerusalém, como cidade do Senhor. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo. Em Jerusalém estava todo o aparato para que a adoração, para que o culto acontecesse. E era em Jerusalém, no templo, que Deus se manifestava. Que a presença do Senhor descia sobre o povo, através dos sacerdotes, através daqueles que serviam no templo. Então ele coloca Jerusalém como essa cidade de Deus. Só que o texto não está dizendo Jerusalém. Não está citando o texto, a referência a Jerusalém. Mas também a ideia que já faz uma referência futura, neotestamentária, lá para o Novo Testamento, de que Deus habitaria em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? É isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento. Então por quê que ele está fazendo a referência à cidade de Deus, se não é Jerusalém? Porque ele fala de um rio. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E em Jerusalém não existia rio. Não existe rio em Jerusalém. Muito menos um rio que tem canais que se espalham pela cidade. E aí parece que ele está fazendo uma referência ao jardim do Éden. Ou seja, Deus está no meio do seu povo desde o jardim do Éden. Deus está no meio, habitando no meio do seu povo desde o princípio. Porque o versículo todo dá a ideia de que essa cidade é o povo de Deus, de que esse rio é a graça, é as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Esse rio das bênçãos, esse rio da bondade de Deus. E esse rio é um contraste com os fenômenos da natureza que ele cita nos versículos anteriores. Do mar furioso, dos montes tremendo, da fúria dos trovões. E aí no versículo 4 muda o tom. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Falando desse rio de graça, de bênçãos de Deus que transforma qualquer lugar num paraíso. Esse rio de Deus que está dentro de nós, e nós vamos ver isso em João 4, quando Jesus fala assim: aquele que crê em mim, rios de água viva fluem do seu interior. Ou seja, é uma fonte de novidades a jorrar de nossa vida, a jorrar de dentro de nós. Esse rio que flui dia após dia de dentro da nossa vida. Saber onde Deus mora, o que isso significa para nós? O que isso implica para nós? Ele está dizendo que Deus habita numa cidade que tem um rio, e ali o Altíssimo faz morada. Onde Deus mora, saber disso significa que em quem Deus habita, corre um rio de graça e misericórdia que nos alegra, que nos enche, que nos inspira, que nos motiva. Se Deus habita em mim, se Deus habita em você,
corre dentro de você esse rio de graça e de vida. Se Deus mora em você, se Deus mora em mim, nós cremos que Ele está em nós, significa que as ameaças estão por todo lado, mas onde Deus vive, habita um paraíso. As ameaças nos cercam, mas onde Deus está, nós vivemos uma vida plena dentro de nós. Veja que interessante que quando Ele está dizendo que as ameaças estão a todo redor, e Ele faz referência a essa cidade de Deus, cujos canais alegram essa cidade. As ameaças nos cercam, é essa a visão que Ele está tendo, mas nós estamos em plena segurança. O mundo está tremendo lá fora, mas aqui dentro tem fé. Aqui dentro tem confiança. Aqui dentro tem paz. Aqui dentro tem alegria, porque é aqui que Deus faz morada. É dentro de você que Deus faz morada. Amém? As ameaças muitas vezes são reais na nossa vida, mas a presença de Deus também é real na nossa vida. É isso que Ele está dizendo. Onde Deus mora, e aí por Ele habitar nessa cidade, nesse lugar que sou eu e você, Ele diz no versículo 5, esse lugar jamais será abalado. Porque Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Isso aqui é lindo. Quando Ele diz que jamais será abalado, Ele está dizendo que, olha, que quando vier as ameaças, que quando vier os abalos da vida, Deus nos protege. É como se Ele nos cercasse com um amortecedor que diminui os impactos dessas tribulações. Quando vem a situação difícil na nossa vida, Deus está aqui recebendo o impacto dos problemas e dizendo, eu estou te protegendo. Exatamente a função que faz o amortecedor quando o nosso carro passa no buraco. Você não sente na espinhela, quando a roda crava. Se você quer saber se o seu amortecedor está bom ou não, você vai sentir aqui, ó, quando o seu carro passar por um buraco. Se doeu, está precisando trocar o amortecedor. Se está doendo muito, a tribulação, o momento difícil, está precisando melhorar a fé. Está precisando intensificar na oração. Porque o que a palavra está dizendo é que Deus está conosco, absorvendo os impactos que vêm sobre a nossa vida. Porque a ameaça existe, mas Deus está aqui, ó, nos cercando. Ele está aqui nos protegendo. Ele está aqui nos guardando. Não significa que nós não seremos afetados, mas Ele está dizendo que nós não seremos abalados. Porque quando o carro passa no buraco, a gente sabe, a gente sente. Mas a gente não sente com tanta força quando o amortecedor está bom. Por isso que nós precisamos estar em Deus. E permitir que Deus habite em nós. E aí Ele continua no versículo 5 que jamais será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ou seja, Deus, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem na nossa direção sem demora, sem atraso, no tempo certo. É a mesma coisa quando o sol ele começa a nascer e a escuridão da noite começa a se desfazer. Assim é Deus na nossa vida. Tem um momento difícil, tem um momento tribuloso, mas Deus está conosco. E aí a gente não vai ficar xoxo, manco, capenga, frágil e inconsistente. Mas nós vamos estar fortes, firmes, caminhando, correndo como águia, voando como águia, correndo como cavalo. E não se cansa porque nós estamos em Deus. Amém? Porque Ele mora em nós. Ele é essa nossa fortaleza. Ele está dentro de nós. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos impulsiona. É Ele quem nos motiva. Então, se você se sente meio capenga, se fortaleça em Deus. Amém? Mas se você se sente desanimado, saiba que Deus está aqui, ó, te cercando. Te cercando para que você não seja desfalecido. Desfalecido, Ele te cobre com as suas asas. Tem um salmo que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, Ele guarda, Ele livra. Amém? Deus mora em você. Deus mora em nós. Deus está na sua igreja. E aí Ele continua no versículo 6.
nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele está dizendo que o mundo pode estar um caos. O mundo está agitado. Presidente levanta, presidente sai. Né? Uma nação potente se levanta, outra nação potente cai. Mas ele diz, mas nada disso está acima de Deus. Nada disso está acima de Deus. Então o mundo está um caos, tem guerras, tem desempregos, tem o que for. Mas nada pode com a voz de Deus. No momento em que ele, o Senhor do universo, disser, chega, está chegado. No momento em que o Senhor do universo disser, continue, está continuado. Porque ele é quem governa, ele é quem pode fazer as coisas existirem. Mas ele também pode trazer a inexistência, porque ele é Deus. E aí no versículo 7, ele traz 2 títulos, que ele vai se repetir no último versículo desse salmo. Ele diz, o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é um termo militar para Deus. O Senhor dos Exércitos é o general máximo que possa existir. É um termo militar para o Senhor. O Senhor das guerras. Ele continua, está conosco. Emanuel. O Senhor das guerras, que é um termo militar, o generalzão, está presente comigo, com você, nas nossas batalhas. Aí ele usa um outro termo, o Deus de Jacó. Todas as vezes que a Bíblia fala o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, está trazendo à memória a aliança que o Senhor fez. A aliança que o Senhor fez conosco através do sangue de Jesus. Então, ele tem uma aliança conosco. E se nós o confessarmos, ele habitará em nós, ele reinará em nós, ele fará morada em nós, por isso nós não seremos abalados. Amém? Onde Deus mora? Deus mora em mim e amortece os impactos das lutas e tribulações. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso a partir de hoje. Quem é Deus? Seu refúgio, a sua fortaleza. Por isso você não precisa ter medo. E onde Deus mora? Deus mora em você. Ele faz morada em você.